Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Dr. Pedro Nuno Santos, no início da sua inquirição, fez mais ou menos esta afirmação. 500 mil euros é muito dinheiro e, portanto, suscita a perplexidade de qualquer pessoa, mas olhem para o que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos, também foram pagos muitos milhões de euros. Bem, terá a oportunidade de corrigir depois quando for responder. Mas, pelo menos, aquilo que fez foi, sem desvalorizar, valorizou e depois desvalorizou outra vez a indemnização dos 500 mil euros, é a sensação que nos deu, ao dizer que na Caixa também foram pagas 2 indemnizações de valor avultado. Só que há uma grande diferença, e eu vou-lhe explicar qual é que é. É que a Caixa Geral de Depósitos, desde que recebeu apoios do Estado, já devolveu até hoje ao Estado cerca de 800 milhões de euros. 800 milhões de euros ao Estado. Desde que anda a fazer, ou até ao momento em que andou a fazer experimentalismo na TAP, quanto é que a TAP devolveu ao Estado? 0. Pergunto-lhe, quanto é que a TAP vai devolver nos próximos anos? Se está em condições de dizer aqui se vai devolver alguma coisa, quando for vendida, qual é que é o valor mínimo pelo qual é que deve ser vendida, quanto é que vai devolver dos 3,2 mil milhões de euros. É importante que os portugueses ouçam, não é, este valor para terem noção, que são 3,2 mil milhões de euros. Portanto, há aqui uma grande diferença da situação da TAP para a situação da Caixa e, portanto, eu acho admirável que tenha tentado desvalorizar uma indemnização de 500 mil euros a dar os exemplos da Caixa Geral de Depósitos, porque foi isso que tentou fazer, e isto sem eu me pronunciar sobre o que acontece na Caixa, mas constatando, pelo menos, que ao nível dos dividendos há uma grande diferença entre as duas empresas. Depois também gostava de lhe fazer uma segunda pergunta e última, que tem a ver com as conversas que eventualmente poderá ter tido, e dir-me-á se teve ou não, com Fernando Medina, Ministro das Finanças, quando Alexandra Reis vai para Secretária de Estado. Se Fernando Medina lhe pediu a opinião sobre a personalidade e as capacidades de Alexandra Reis para o exercício dessa função de Secretária de Estado, e se sim, quando e o que é que lhe disse em concreto? Se eventualmente não lhe pediu, quando é que soube que Alexandra Reis ia para Secretária de Estado no Ministério das Finanças, o que é que achou dessa promoção de Alexandra Reis para o Ministério das Finanças e depois de eventualmente ter sabido, se antes não soube, depois de ter sabido, se falou com o seu colega de governo e o que é que lhe disse ou o que é que ele lhe disse a si. Obrigado. Sr. Deputado Hugo Carneiro, há uma grande diferença entre a Caixa Geral de Depósitos e a TAP. Há várias, mas neste caso em concreto há uma. A TAP aplica-se com a exceção das remunerações do Estatuto de Gestor Público e a Caixa Geral de Depósitos não. É essa a diferença. Não, é essa a diferença. Já vamos ao resto. Agora sou eu, não é? Quer dizer, Sr. Deputado, vamos deixar o Dr. Pedro Nuno Santos responder. Os senhores deputados é que são membros da CPI. Eu só fui chamado cá hoje, mas agora é a minha vez de responder. Obrigado. Quando eu dei o exemplo da Caixa Geral de Depósitos, foi para mostrar que o Governo reconheceu o direito ao CEO da Caixa, ao novo CEO da Caixa, de constituir a sua equipa, mesmo que isso significasse uma despesa significativa. E por isso é que lembrei que houve dois administradores foram exonerados, um com uma indenização de 1 milhão de euros e outro com uma indenização de 750 mil euros. Para mostrar, não para dar menos importância aos 500 mil, mas para... Não, Sr. Deputado, eu é que sei o que disse. A intenção é minha. O Sr. Deputado pode ter uma interpretação diferente. Mas eu estou a falar por mim, não estou a falar pela sua interpretação. E a dizer qual é que era a intenção daquilo que eu disse. Para mostrar que faz sentido e que tem valor um CEO poder constituir a sua equipa. Poder escolher a sua equipa tem valor em si. E que é por isso que também foi reconhecido na altura o direito de Paulo Macedo, do Dr. Paulo Macedo, de constituir a sua equipa. Nem que isso significasse uma despesa. Depois o Sr. Deputado diz, mas a Caixa Geral de Depósitos deu muito dinheiro. Bom, em primeiro lugar, o setor da banca e o setor da aviação são diferentes. E os últimos anos da banca foram os anos que nós conhecemos e continuam a ser, aliás. Não. Eu comparei uma situação muito específica.
Barema de uma forma muito específica. Os negócios são diferentes e o negócio da banca tem gerado, os lucros que tem gerado não só na Caixa de Depósitos, em todos. Não estou com isto a diminuir a qualidade da gestão da Caixa. Eu acho que a Caixa é uma empresa bem gerida, ponto final, e tem um grande CEO. Que não haja cá dúvidas sobre isso, sobre a minha opinião. Não tenho sequer a menor hesitação em fazer um elogio ao trabalho que foi feito. Na altura, ainda não havia nada disso. Ok? Na altura em que essa substituição é feita, é quando se dá a entrada do atual CEO. A Caixa de Depósitos, nós até podemos dizer que a situação era semelhante desse ponto de vista. Semelhante na medida em que estamos a falar de uma empresa que foi alvo de uma capitalização também gigantesca por parte do Estado. Superior àquela que foi a TAP. Não, está bem. Mas o Sr. Deputado está a falar de agora. Estou a falar do momento em que há a entrada de um novo CEO e a substituição de 2 vogais do Conselho de Administração. E nesse momento a Caixa não tinha devolvido nada, a Caixa ia receber. Ou já tinha recebido ou ia receber. Ia fazer uma reestruturação, lembram-se, ia fechar dependências, tinha um plano que não se chamava de reestruturação, acho que tinha outro nome, mas tinha intervenção, tinha que ser feita na empresa e uma capitalização também muito grande e bem do Estado português. Aliás, permitam-me recordar que essa capitalização da Caixa de Depósitos foi uma grande vitória do Estado português, porque havia uma parte do poder político em Portugal que garantia a pé juntos que era impossível a Comissão Europeia autorizar a capitalização da Caixa mantendo-a 100% pública. Foi uma grande vitória do governo português e do Ministro das Finanças da altura, em particular, atual Governador do Banco de Portugal, que é ter conseguido a autorização da Comissão Europeia para capitalizar a Caixa de Depósitos, mantendo-a totalmente pública. Foi uma grande vitória do governo português da altura, apoiado pelo Partido Socialista, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelos Verdes. Portanto, dizer que, na realidade, havia semelhanças. Eram 2 empresas intervencionadas, 2 empresas que foram alvo de capitalizações muito grandes, sendo que, de facto, a Caixa tinha sido excepcionada, e não tinha sido há muito tempo, tinha sido excepcionada da totalidade do Estatuto de Gestão Público. E, na minha opinião, bem. Não era possível, naquele quadro, nós termos, e é muito importante percebermos isto, porque hoje não se falou dos salários da TAP, mas já se falaram noutras alturas. Os salários dos administradores da TAP são altos, mas nós estamos a falar de um setor concorrencial que exige que nós consigamos recrutar nesse setor gestores especializados e que percebem do negócio. E isso implica que numa empresa que opera no mercado concorrencial também se paguem condições que são as condições que são praticadas nesse setor. E, portanto, a grande diferença era, de facto, numa tinha estatuto de gestão pública, uma aplicava-se com uma exceção nas remunerações, na outra não. Quanto ao futuro, nós vamos ver. Na altura também ninguém sabia como é que ia ser a evolução da economia e da própria Caixa ao longo dos anos. E vamos ver o futuro da TAP. Aquilo que nós já sabemos em 2022 não foi mau. Aquilo que nós vimos em 2022 não foi mau. E aquilo que eu acho que se perspectiva para 2023 também é positivo. E acho que o primeiro trimestre, apesar de ter dado prejuízo, como sabem, o negócio da TAP é um negócio de picos, é normalmente o pior trimestre, e foi um resultado muito melhor do que o primeiro trimestre de 2022. Portanto, o objetivo, resumindo, o objetivo foi mostrar a importância de ter uma comissão executiva na qual um CEO, o seu presidente, se reveja na totalidade dos seus membros. Dei o exemplo da Caixa, dei o exemplo da TAP hoje. O Sr. Ministro das Finanças, sobre e ele já falou sobre isso na Comissão, ele não pede a minha opinião antes de convidar Alexandre Reis. A minha é comunicado por ele que convidou a Alexandre Reis. E eu soube no dia em que foi público. E fiquei com pena pela NAV,
Mas fiquei a achar que o Sr. Ministro das Finanças tinha ganho uma excelente Secretária de Estado do Tesouro. Agora, não me foi perguntado antes, e se me tivesse sido perguntado antes, eu não iria contrariar o Sr. Ministro das Finanças, pela importância que tem a Secretaria de Estado do Tesouro e pela competência que eu reconhecia a Alexandre Reis. Mas a questão não me foi colocada. Portanto, nem vale a pena entrar por aí. E quando é que soube? Soube no dia em que foi tornado público.